Começando mais uma entrevista da semana aqui no Portal Manchete Goiás. Ao meu lado, meu amigo jornalista Felipe Andrade. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Renato? Boa tarde, mais uma entrevista. E sempre sonhei em falar isso, né? Igual na Globo. Na nossa rodada de entrevistas com prefeitos, Felipe. Hoje série de entrevistas? Uma série de entrevistas com prefeitos, né? Aqui do estado de Goiás, e principalmente dessa região aqui de Anápolis, de Goiânia. Hoje nós vamos receber uma mulher. Prefeita. A primeira dessa série. A primeira dessa série. Graciele Marta ou Graciele Darte Trigo? Como será que ela prefere ser chamada, hein? Eleita prefeita de Campo Limpo de Goiás com 68,36% dos votos, um total de 3.239 votos. Segundo o IBGE, Felipe, qual a população estimada de Campo Limpo? Estimada de 8 mil pessoas, mas é claro, tem censo chegando por aí, então esse número pode mudar para mais e para bem mais, né? Então vamos profetizar. 10 mil pessoas, Felipe. 10 mil pessoas. E quem nasce em Campo Limpo é considerado cidadão campo-limpense. Isso aí. Vamos lá, sem mais delongas, cumprimentar a nossa prefeita Graciele Marta ou Graciele Darte Trigo. E essa é a primeira pergunta, né? Prefere como que eu posso dizer, o marketing da empresa ou o sobrenome da família? É um prazer recebê-la aqui no Manchete Goiás. Obrigada pelo convite de vocês, mas eu gosto dos dois, né? Eu tenho carinho pela família e tenho muito carinho pela Arte Trigo, que está sendo uma história na minha vida e na vida do meu irmão. Antes da gente falar até da empresa, eu queria destacar um pouquinho da sua história de vida. Natural de Campo Limpo, vem de família humilde, conta um pouquinho a história que pouca gente sabe, né? Da Graciele, hoje prefeita de Campo Limpo de Goiás. Então, eu nasci no município de Ouro Verde, a fazenda é o município de Ouro Verde, onde meu pai mora, até hoje, mora a vida toda, eu morei lá, com eles, morava lá. Estudei em Campo Limpo, a minha vida assim eu fui criada em Campo Limpo, comecei a estudar com 6 anos, finalizei a 8ª série, já não tinha mais estudo, então vim para Anápolis. Então, assim, então eu já, por ter passado esse tempo lá, então assim, eu já tenho um carinho pela cidade, né? A minha família é grande, minha mãe tem 12 irmãos, então minha família praticamente todos moram em Campo Limpo hoje. Tem alguma história da infância, da adolescência que te marca? Eu tive uma história minha história foi feliz, muito simples. Eu sempre tive um companheiro de estrada, que é o meu irmão, Marquinhos. A gente sempre assim, andou sempre junto, estudava junto, andava junto para todo lado. Então, assim, nesse percurso aí teve muitas brincadeiras, né? Muitas brigas entre irmãos, que é comum, né? Fazem parte, então, né? assim, eu tive uma infância muito feliz, assim, hoje vale a pena parar e relembrar tudo que nós vivemos juntos. Era um tempo diferente, né? Um tempo mais difícil. Era diferente, naquela época ainda, pra gente estudar mesmo, nós assim, andávamos 7 quilômetros a pé, 7 quilômetros de manhã, para pegar ônibus para ir para a escola. E o retorno era à tarde, nós passávamos praticamente o dia todo fora de casa, porque a gente tinha que esperar. Naquela época eu fazia várias viagens para outras regiões, então a gente chegava em casa, era 4h30, 5 horas da tarde. Então a gente tinha quase que um tempo integral de escola ali. Um tempo para ir, um tempo para estudar e depois um tempo para o retorno à casa. Era 7 km da fazenda até o ponto de ônibus. E ia para Campo Limpo. Aí pegava o ônibus e ia para Campo Limpo. Depois voltava à tarde, sol quente. E às vezes, muitas das vezes, era até um tempo meu pai e minha mãe acompanhou. Depois era mais a nossa turma lá da região a pé mesmo. Andava a pé mesmo. E, prefeita, como é que começou a história da Arte Trigo? Como é que conta pra gente? Olha, a Arte Trigo, ela, na verdade, eu fiz faculdade de administração. Depois eu fiz MBA em gestão empresarial. Então, assim, já existia um sonho, assim, de ter algo, sabe? Nesse processo do curso, então assim, você vai aperfeiçoando na questão de como montar um negócio, de como administrar um negócio, qual o produto que pode atingir o mercado em questão de todos os níveis sociais, que o ideal é para você hoje permanecer no mercado, é você atender a classe média, baixa, a baixa, alta, a média, alta e baixa, entendeu? Então, assim, e hoje, assim, alimento é uma coisa que é raro não dar certo. Sempre
as pesquisas é 100%, entendeu? Então, assim, e hoje, a questão do produto congelado, ela é uma coisa, assim, é o do momento. As pessoas hoje não têm mais tempo para poder, as mulheres hoje, todo mundo trabalha fora para poder ficar cozinhando, fazendo um pão de queijo, fazendo uma rosca. Então, hoje, esse negócio de comprar pronto e chegar lá e esquentar é uma facilidade muito grande para a dona de casa. Mas uma dúvida é assim, você vem de uma origem muito humilde e hoje tem uma empresa muito grande, mérito, dedicação, né, capacidade sua, das pessoas que ajudam. Naquele começo ali, a ideia era uma panificadora? Ou já veio a ideia do congelados? Como foi surgindo isso? Não, nunca foi a panificadora. A panificadora, depois teve a linha, as filiais, né, da empresa, mas a ideia mesmo era a empresa, era o produto congelado mesmo. E tanto é que no início da empresa nós trabalhávamos com apenas um produto, que é o pão francês, que é o carro-chefe da empresa até hoje. Então, assim, nós já começamos bem pequena a empresa, nós éramos na época 4 pessoas, né? Então, assim, nós começamos devagar e a parte nós sofremos bastante no início, porque um produto novo, uma empresa nova, então, assim, até você ter credibilidade no mercado é muito complicado, né? Então, assim, a gente teve muito apoio do meu pai, graças a Deus, assim, ele ajudou muita gente, né? Porque não é fácil. Você começou ali em Campo Limpo mesmo? Em Campo Limpo mesmo. A gente fica imaginando o começo de um processo, né? É bem complicado. A ideia era aceita pelas panificadoras de não ter o padeiro e pegar o negócio pronto, ou você vendia mais para a pessoa física? Não, no começo a ideia, até no início a ideia era, nós começamos a trabalhar nas panificadoras de imediato, assim. Só que houve uma rejeição para isso, nós não tivemos o sucesso. Mas a partir do momento que a gente partiu para ir para supermercados, entendeu? Então a gente começou a ter mais oportunidade. Aí quando nós começamos a entrar nós entramos na primeira rede, que abriu oportunidade para nós, e nós tivemos a oportunidade de mostrar a qualidade do produto, então daquele momento ali, esses clientes pequenos que não tinham interesse, já começaram a descobrir que aquele produto de qualidade era daquela empresa. Ah, é aquela empresa que esteve aqui antes. Então já começou a haver procura. E foi assim que a gente conseguiu crescer. Parece que tem que dar certo para muita gente acreditar no produto, né? Às vezes a rede dá oportunidade e o comércio local não dá. Aí quando dá certo ele também quer, né? Exatamente. Isso mesmo, foi o que aconteceu. Então, assim, na época foi difícil, mas virou um sucesso. Prefeita, um sucesso hoje já reconhecido, uma marca reconhecida aqui no estado, né, aqui na região. E essa ida para a política, como é que se deu isso? Eu já tive parentes que já estavam na linha de políticas, né? Já tive tio que foi prefeito em Campo Limpo, amigo que foi prefeito da família. Então, assim, na verdade, antes de eu me candidatar, eu nunca fui envolvida em nada político. Gostava? Nunca participei de nada politicamente. Foi a primeira vez. A oportunidade, na verdade, você não tem como você querer ser, às vezes. É melhor que as pessoas queiram você. Que foi no meu caso, por exemplo, foi através de pesquisa feita pelo Estado, que quem poderia ser candidato a prefeito do lado do DEM, que é do governador hoje. Então, assim, houve essas pesquisas, e através dessas pesquisas meu nome foi bastante cotado, e daí veio o convite do Estado para mim ser candidata na cidade. Agora, a política tem aquele chavão, né? Político não faz nada, político é ladrão, político se aproveita das pessoas, acabam colocando todo mundo no mesmo cesto, né? E propagando isso. Você temia por isso? Assim, você tinha medo de chegar como prefeita, que hoje e ver que o negócio não é limpo, que é difícil mexer, ou não? Nunca teve esse receio? A minha preocupação era de entrar na prefeitura, ser eleita e chegar lá e não ter condições de trabalhar, não ter receita para trabalhar e pegar essa fama e dizer assim, não dá para fazer, não consegue fazer porque não tem verba, não consegue fazer, e começa aí vir pontos negativos. E a partir daí, quando você não consegue fazer, aí começa a pergunta, onde está o dinheiro? Está roubando, está fazendo isso. Mas hoje com 11 meses lá na prefeitura,
Eu tenho certeza que dá para fazer, sim, as coisas para o município. E eu tenho certeza que esse nome aí, eu acredito que Deus não vai permitir que eu leve. E a senhora já disse que dá para fazer muito. A senhora acha que muitas vezes a falta de vontade das pessoas, dos profissionais da política, digamos assim, em não fazer, por exemplo? Ou capacidade? Ou capacidade. Eu gosto, assim, de falar mais do que eu faço, né? Então, assim, não sei como eles digeriam bem a política na mente deles, entendeu? Assim, não sei de que forma. Eu me profetizei que se eu fosse eleita, o dinheiro seria público e eu trabalharia para a população. Uhum. Então, assim, cada gestor tem uma maneira de conduzir, né, os seus recursos, né? E eu tô conduzindo os recursos do município para a cidade. Antes da gente falar aí de principais obras, maior alegria e maior dificuldade como prefeita, eu queria perguntar assim, pensar em ser prefeita é uma coisa, ser prefeita é outra coisa totalmente diferente. Sentar naquela cadeira é mais difícil do que você imaginava? E às vezes a gente pode tacar pedra sem saber muita coisa que envolve ser prefeito? Eu acho que ser prefeita é mais fácil que ser empresária. Sério, prefeita? A impressão que a gente tem é que na administração pública as coisas são mais difíceis, mais lentas, mais demoradas. Você trabalha com pessoas. Da mesma forma, pessoas têm que ser valorizadas. Uhum. E se você tem uma receita e você tem que trabalhar com uma receita, você tem que encaixar a sua despesa dentro de uma receita. Eu não busco uma receita para o município, ela já vem para mim de graça. Eu só tenho que trabalhar bem com ela. Administrar. Na empresa que é privada, eu tenho que buscar uma receita para me conduzir a outra parte. E a prefeitura não. Então, assim, a partir do momento que o dinheiro é direcionado certo e valorizando as pessoas, tudo pode funcionar muito bem. O que te motivou? Porque teve a pesquisa lá, apontaram o seu nome, mas você já é uma empresária de sucesso, tem uma vida, assim, teoricamente mais tranquila, poderia, né, viver de uma forma mais tranquila. Teve um motivo especial de você ter aceito o desafio de ser prefeita? Eu pensei que eu poderia conhecer o sistema de verdade para mim saber qual que é a real daquilo ali, entendeu? Porque quando eu fui montar a empresa no Campo Limpo, eu tive muita dificuldade, eu não tive apoio. Então, não tive apoio de nada. Nem para mim ter incentivo do produzir, a gente teve que buscar, na época do Estado, para esclarecer as dúvidas para o prefeito atual na época. Aí, depois de um tempo, de anos, que eles foram ver de outra forma. Então, assim, existia alguma coisa assim que estava blindando o município de crescer. Que é o que eu estou tentando fazer ao contrário hoje, abrir as portas, porque as pessoas não podem viver só de projeto social, as pessoas têm que ter oportunidade de trabalho. É assim que eu vejo. O melhor programa social que existe é o emprego. Esse é o que eu penso. Porque e muitos políticos não pensam assim, né? Tendem a querer promover uma ajuda aqui, uma ajuda ali, porque a pessoa acaba ficando na mão, né? Fidelizando, né? Agora, a partir do momento que você é independente, você volta realmente no melhor projeto. Você não depende de um cartão aqui, um cartão ali. Não que não tenha que ter isso, né? Isso é importante porque tem pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas é aquilo, né? Ensina a pegar o peixe, né? Não dá o peixe não, porque senão a pessoa não muda de situação. Fala bonito, Felipe? Muito bonito. Prefeita, maior alegria, maior dificuldade de ser prefeita de Campo Limpo nesses 11 meses? Nós estamos fechando um ano, né? Eu estou bem alegre porque acho que nós conquistamos bastante coisa para a cidade esse ano. E a dificuldade que eu tive, sabe, na minha vida assim, eu já tive muita dificuldade em outros sentidos. Às vezes eu encontrei dificuldade quando as pessoas ainda não acreditavam que nós poderíamos fazer. Até ali eu tive dificuldade. Para as pessoas, eu precisava de um tempo. Acredito hoje que as coisas estão bem mais claras, mais visíveis. Então, assim, naqueles primeiros momentos ali foram difíceis porque as pessoas já estavam tão magoadas e tão desacreditadas que nada poderia acontecer, que às vezes estavam até apedrejando sem mesmo esperar um tempo para mim poder começar a organizar.
Mas hoje eu acho que essa história já está mudada lá no município. Tem uma obra de maior impacto que você já conseguiu colocar em prática ou que vai colocar em prática durante a gestão? Assim, aquela principal obra, dá para citar uma específica? Olha, o município encontrava com várias necessidades. Então, assim, a gente, por exemplo, tudo que se trata, que fala que é de pessoas, para mim é importante. Na cidade não existia coletor de lixo. Nós compramos coletor de lixo com recurso próprio, isso com 90 dias. Nós tínhamos uma área, uma região que tinha 10 quadras, que as ruas não tinham saída. Nós compramos a rua, a estrada, para fazer asfalto, para aumentar. Não tinha uma área para receber empresa que quisesse instalar no município. Hoje nós temos essa área, nós compramos a área também. Não é grande, mas é o início de um sonho, né? Então, assim, tinha um setor que foi doado completamente irregular, que não tinha água, que não tinha energia. Hoje nós já tem há 3 semanas que nós conseguimos a licença da Saneago, conseguimos a licença da Enel. Vamos estar, eu acho que é o máximo aí nos próximos 3 meses, esse bairro já vai estar já com essa estrutura. Então, assim, isso já eram alguns sonhos que estavam tão longe e agora já está tão próximo de ser realizado. São coisas que já estão só em fase de execução, mas que já foram conquistadas. No privado, o Felipe tinha comentado a parte, mas só explorando um pouco isso aí. No privado, você contrata, demite, investe, né? Não tem que... O recurso é seu, você teve a capacidade de ter ele ali, você vai, faz e pronto, acabou. Nesse período de adaptação, você sofreu um pouco para diferenciar o privado do público, entender que talvez o público é mais moroso ou burocrático. Teve algo nesse sentido ou foi tranquilo, a coisa foi acontecendo naturalmente? Não, lá foi acontecendo naturalmente. Eu entrei e assim, já existia aquela equipe lá concursada, né? A ideia foi tentar ver as pessoas que tivessem a capacidade para ganhar aquelas promoções sem ter que colocar pessoas de fora, porque funciona assim, ó. Eu ganho como prefeita e de repente eu vou lá e busco pessoas que me apoiam muito, 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 muito e já coloco ali como chefe de todos os departamentos. Aquelas pessoas que estão ali, elas não tiveram oportunidade de uma oportunidade dessa, sendo que são pessoas que realmente conhecem o trabalho. Se eu vou trabalhar honestamente, não tenho nada para esconder, então eu posso colocar qualquer pessoa que seja capacitada. A partir do momento, eu comecei a trabalhar e conhecer a capacidade das pessoas de dentro da prefeitura primeiro. Uhum. Aí, a partir dali, depois que eu comecei a buscar alguma pessoa fora. Isso depois de 6 meses. Até 6 meses não busquei ninguém. Né? E até secretários meus, alguns foram tirados já concursados da prefeitura. Acontece muitas vezes de trazer muita gente de fora e até a pessoa entender como é que funciona o processo, acaba trazendo. Então, assim, nós passamos o ano todo com o índice da nossa folha de 43%. Entendeu? Então, assim, eu ajudei quem estava lá dentro e está trabalhando bem. E eu consegui manter um índice baixo. E com isso eu consegui que sobrasse verba para investir na qualidade de vida das pessoas. A senhora é a primeira prefeita mulher em Campo Limpo? Sim. Teve algum tipo de resistência? Funcionários mais antigos, sempre acostumados com homens mandando, né, direcionando o caminho. A senhora sentiu algo nesse sentido ou não? Lá foi tranquilo? Em nenhum momento. Porque eu nunca me vi diferente também. Assim, eu sempre falei de igual para igual. Eu acho que é mulher, mas eu nunca me coloquei diferente de homem porque eu sou mulher, entendeu? Em questão na parte de administrar qualquer coisa. Foi tranquilo isso? Exatamente. E a pandemia, prefeita, foi um desafio? A pandemia, sim, foi um desafio, né? Principalmente para o comércio, né? Assim, houve aquela questão, muitas vezes, assim, eu recebia muitas ligações, por exemplo, prefeita, o que você acha? Porque você é empresária, e o que você fala do governo, das decisões, fecha tudo, né? Então, assim, primeiramente, graças a Deus, o Estado está com um governador que primeiro ele é médico, né? Então, assim, na verdade, nós somos cuidados, né?
por um desses motivos. Então, assim, o momento era de ter paciência mesmo, esperar, porque muitas pessoas não perderam família com Covid, mas muito perdeu. E quem perdeu sabe a dor que é perder uma pessoa próxima. Né? O que o Covid pode desestruturar uma família. Na sua gestão, teve lockdown ou não foi necessário chegar ao extremo assim? Não, eu acompanhei o Estado. Eu acompanhei o governador. Eu gosto de acompanhar sempre, eu alinhar para a gente estar sempre andando junto, porque aí tem escola do Estado, tem funcionário do Estado, às vezes emprestado. Então, assim, nós acompanhar, eu acho a melhor opção. Porque se uma pessoa que é médico, que está ali responsável por um Estado, está falando alguma coisa, quem sou eu para falar o contrário? Prefeita, deixa eu voltar um pouquinho aí, né? Ser prefeita é bom, mas tem eleição, né? A eleição foi algo novo para você. Te assustou? Porque às vezes quem é de cidade grande nem vê direito o negócio acontecendo, né? Porque não é que é mais fria, parece que é mais distante, né? E a eleição no interior pega fogo, é foguete, carreata, bomba e o pau quebra, né? Como se diz. Te assustou? Como é que foi para você viver o período eleitoral? O que mais me deixou mais magoada na campanha é as pessoas entrarem na sua vida pessoal, porque afeta família. E quando você tem filhos, normalmente os seus filhos não vão aceitar o que as pessoas falam. Então, assim, essa é a parte mais dolorosa de uma eleição, de uma campanha para disputar uma eleição. Teve que lidar com fake news, assim, fora da família, fora dessa questão familiar de tá prometendo isso e não vai dar conta. Vou chutar aqui, é candidata porque é dona da empresa lá e vai ter os votos, não sabe governar. Todos os tipos de conversa, todos os tipos, assim, vários comentários, alguns tão longe de mim que nem importei, né, sabe? Alguns tão assim, nada a ver, que eu falei, nem vale a pena, sabe? Não, e olhando para o resultado, para uma cidade pequena foi bem tranquila, né? 68%, se for arredondar, 70% dos votos. Houve mais candidatos, além do... Houve mais um candidato. Foram três, né? Três candidatos. Graciele, Itair e Passarinho. Isso. Passarinho. Esse período eleitoral a gente ouve tantas histórias, viu, prefeita? Mas foi bom a senhora compartilhar um pouquinho aí do que aconteceu lá. Pensando em... passa rápido, né? Já foi um ano. A senhora é a favor da reeleição? 4 anos tá bom? Eu não pensei nesse fato ainda. Eu estou procurando viver o momento, focar nesse momento que eu estou passando agora. Eu acho que isso é coisa assim que as coisas vão encaminhando, né? E assim, Deus vai te dar uma resposta na hora certa. Também tem muito assim, né? No 3º ano faz a pesquisa e o povo vai dizer, né? Se você conseguiu ser um bom gestor. Quem decide isso é a população. Não adianta eu querer ser se as pessoas não quiserem. Quem tem que querer são eles. Até porque no caso da senhora partiu da população essa iniciativa. A responsabilidade é grande, né? E conciliar o tempo, hein, prefeita? Foi difícil no começo, porque você tem que cuidar da cidade e a empresa continua tendo problemas e precisa de receita, né? E quanto mais cresce, mais problema tem, né? Mais problema tem. Trabalhar dobrado, né? E com o apoio da família, que é muito importante. Porque se a família não apoiar, você não consegue ter um resultado. E descansa que horas, prefeito? Descansa, eu deito, eu durmo tranquilamente. Eu chego em casa 10 horas ali, eu deito, depois que eu sempre procuro chegar em casa às 7 horas e já ficar com meus filhos ali, com a família. Final de semana também eu dedico bastante aos meus filhos, ao esposo. E no decorrer da semana é correria. Trabalho e trabalho. Em relação à política em Goiás, a senhora é do partido do governador, né? Sim. No grupo político de vocês, tem algum receio dessa segunda via, aliás, dessa oposição que está tentando se formar ou por enquanto? Claro que política é lá na hora, né? Da urna, né? Mas está tranquilo por enquanto? Tá tranquilo. É preocupante? Eu acho que as coisas a partir de janeiro, fevereiro vão começar a funilar e definir as pessoas que vão estar disputando. Porque tem, né, sempre, no meio político sempre tem as mudanças, né?
Então, igual eu falo, assim, eu até comento com meus vereadores, falo com os vereadores o seguinte, no começo do ano, janeiro, fevereiro, já vai estar muitas coisas definidas nessa questão de governo, de deputados federais e estaduais, né? As Tudo coisas muito mudam. incerto. E o governo federal, hein, Felipe? Pois é, prefeito, a gente geralmente sempre pergunta para quem está passando por aqui, porque a gente vive um momento muito polarizado e ano que vem é ano de eleição e essa polarização tende a continuar com a ascensão de uma terceira via aí. Como é que a senhora se posiciona em relação ao cenário nacional? Hoje, assim, eu acho que os municípios todos estão sendo muito bem assistidos pelo governo federal, certo? Porque, assim, não sei como era antes, mas eu sei que hoje, realmente, hoje as verbas, o que tem lá hoje em Brasília, o que tem hoje para ser despachado para os municípios estão chegando. Eram coisas que não aconteciam antes. Então, assim, de fato, ou me disse aquilo, ou me disse aquilo, só que nós vivemos de resultado. E o resultado está chegando em todas as prefeituras. Todos os prefeitos, não sei de que forma, cada um tem suas parcerias, mas que os dinheiros estão chegando nos municípios estão. Como nunca chegou antes, eu acredito. Qual que é o maior problema que você enfrenta hoje em Campo Limpo como prefeito? Hoje, o maior problema que eu enfrento lá hoje é porque o Campo Limpo, ele está no centro da APA do João Leite. E eu vejo um descaso com questão de esgoto, sabe? De redes fluviais, porque como ele fica um pouco impossibilitado de crescer, eu acho que o Estado, junto com o Saneago e Enel, o que seja, teria que olhar para o município com uns olhares diferentes, sendo que aquela água abastece Goiânia, entendeu? Então, assim, nós estamos encerrando um contrato, está finalizando agora o contrato com a Saneago, deve ser feito um outro contrato de 10 anos, nós estamos em negociação, porque aí eles pedem um prazo de 10 anos para poder estar colocando a rede de esgoto, e a gente está conversando já pela terceira vez, que eu quero encurtar esse prazo para 3, 4 anos, devido lá ser a APA do João Leite, tem que ser um lugar muito bem cuidado, porque lá tem restrições para crescimento, então é um lugar que tem que ser olhado diferente. Hoje, assim, o que eu tenho mais dificuldade, o que eu mais me preocupo é com essa parte. De certa forma, é um descaso de administrações anteriores que acaba levando a isso também, né? Pode ser que sim, ou talvez eles não tiveram apoio suficiente no governo passado, mas eu acredito, assim, que eu penso que se a gente montar projetos excelentes, está apresentando, hoje a cidade vai crescer, está crescendo, então, assim, está muito complicado as licenças, como tem que ser feito. E a partir do momento que houver essa atenção especial, não, nós vamos fazer esgoto lá, porque lá tem a APA, porque é importante, então, assim, tem que ser um lugar mais bem cuidado. É isso que eu quero começar a mostrar agora para o Estado em 2022. Além dessa iniciativa, qual outra a senhora destacaria que é um projeto para os próximos anos lá em Campo Limpo? Olha, o projeto mais interessante que eu acho, que é o que eu vou deixar de melhor, é essa abertura, né, para começar a instalar novas empresas lá na cidade, e vai dar oportunidade de trabalho para muitas pessoas. Era um sonho já da população que tivesse mais oportunidade de trabalho. Então, assim, acredito eu que esse vai ser um dos melhores projetos que eu vou deixar no município. Conta uma história, prefeita. Pode ser da eleição em si, ou algo da sua vida que pouca gente conhece ou quase ninguém sabe. Um segredo. Nossa, eu sou tão aberta que eu nem tenho segredo, viu? Não tem segredo. Eu, assim, sempre fui uma pessoa muito ativa e sempre fui, tipo, representante de classe. Aí fui para a faculdade, aí tinha empresas de administradores, administradores de empresas infantis, eu também sempre participava. Então, assim, eu sempre tive muito atuante, sabe, na minha vida, assim, nas coisas, assim, sempre quis aparecer, sempre gostei de aparecer em tudo que tivesse, então não tem como as pessoas não saber, sabe, assim, coisa assim na minha vida, assim, é bem
Bem aberto. Uma característica pessoal, observando a prefeita falar, fala olhando no olho, fala firme, tem convicção no que fala, isso é muito importante para o gestor, né? Passa confiança para a equipe. A gente sabe que tanto no governo federal quanto no governo estadual tem dinheiro, mas tem que ter projeto. E muitos municípios pegam por isso, né? Ah, eu quero uma praça, um parque, mas cadê o projeto? Aí, né? Se o gestor tiver essa capacidade, o recurso acaba chegando e pode demorar um pouquinho, mas a coisa vai acontecendo. Depois que eu fui eleita, em seguida, antes mesmo de assumir, eu trabalhei muito nessa questão de buscar essas emendas. Foram emendas que nós ganhamos em 2020 e que foram empenhadas em 2022 e que vai ser executada agora em 2023. E mesmo essas emendas, elas começaram a chegar agora e vão ser executadas agora daqui para frente, a partir de janeiro. Não, 2021 empenhou, chega em 2022. Não, estão empenhadas, já tá, as federais já estão na caixa, só o projeto já estão lá, aguardando a aprovação do projeto. Então, assim, é igual você está falando, tem um determinado tempo para isso. Então, o prefeito que foi eleito e que não teve esse trabalho lá em 2020, ele praticamente perde um ano. É aquela história, não, o primeiro ano ele tem que organizar a casa, certo? Então, assim, aí se você já organizar o que for, que você ganhar de emenda agora, né, empenha o ano que vem, você acaba executando em 2023. Ou seja, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá para fazer. Prefeita, a gente gostaria, para finalizar, que a senhora deixasse uma mensagem para a população, para o povo de Campo Limpo, em relação a esse primeiro ano e até já projetando aí os próximos anos. Eu quero agradecer o apoio dos vereadores, dos meus secretários, porque eu acho que tudo o que está acontecendo é uma equipe inteira, não só sou eu apenas. Jamais, se eu não tivesse essa equipe que eu tenho hoje, a gente teria conseguido realizar o que nós fizemos agora em 11 meses. E deixar para a população aí um grande abraço e obrigada por vocês também estar nos apoiando, né? E que nós temos vários projetos aí para se realizar agora em 2022. Eles já estão vendo o que está acontecendo, né? Nós estamos abrindo avenidas, enlarguecendo avenidas, vai fazer ruas, tem muito recapeamento para fazer, valores expressivos. Tem reformas em volta de ginásio para praças de alimentação. Então, assim, tem muita coisa boa. Eu tenho certeza que o ano que vem nós vamos fechar o Campo Limpo, uma cidade linda e maravilhosa. Está só começando. Está só começando. Muito foguete para estourar, né? Eu adoro. Falou festa, é comigo mesmo. Até para fechar ainda em tempo, claro que pode mudar, semana que vem tudo já, né? Mas Natal, Réveillon, vai ter alguma coisa? O secretário Ismael tem ponderado, né, uma certa cautela nesse momento? Como é que a senhora está vendo isso? Dia 17, nós vamos fazer um concerto musical, porque em fevereiro nós contratamos professores para estar dando aula de instrumentos nas escolas, então nós vamos ter concerto dia 17 à noite. Vamos ter a famosa festa das crianças, dia 18 de manhã, pela manhã, de 8 até meio-dia, e à tarde nós vamos encerrar com a missa em ação de graça e em seguida com show. Mas assim, não teremos Réveillon e também não teremos Carnaval. Certo. Obrigado. Prefeita de Campo Limpo. Vou falar os dois nomes então, né? Graciele Marta ou Graciele D'Arte Trigo, né? Como preferir. Obrigado pela atenção, pelo convite, ter aceito o convite aqui do Manchete Goiás, por essa entrevista e muito sucesso à frente da gestão da Prefeitura de Campo Limpo. Eu aqui agradeço vocês pelo convite. Uma oportunidade ótima, né, para as pessoas conhecerem um pouco e saber também de tudo que a gente tem aí para fazer pela frente. Obrigada a vocês. Obrigado, prefeito. Um abraço, Felipe. Vamos nessa. Até a próxima entrevista aqui no Manchete Goiás. Até mais.